Esse início assim, eu sempre dedico uma fala para minha equipe, para os colaboradores, a importância sim do trabalho em equipe, o esforço. Um vem de lá, outro vem de cá e vai chegando um, vai chegando o outro e o trabalho vai funcionando, vai rodando. Então o trabalho na equipe tem essa importância assim de estar trabalhando mesmo, de ter o movimento, de ter a harmonia, de ter a perspectiva. E o mais interessante assim que a gente vai observando ao longo do tempo, o trabalho na equipe, com a equipe, ele vai sendo gradual, ele vai graduando, porque com o tempo a gente vê assim que a gente vem fazendo as conquistas, vem fazendo o trabalho e vai mudando dentro daquele que trabalha. E a pessoa pode não perceber, mas a mudança interior é verdadeira. Essa mudança vem acontecendo à medida que a pessoa vem esforçando em participar da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a responsabilidade. A responsabilidade é uma coisa assim bem interessante, porque quando a pessoa tem o costume bom, dentro dela cobra o posicionamento correto das coisas. A pessoa pode falar o que quiser, pode fazer do jeito que ela quer, mas dentro da pessoa tem a condição de ter a referência no início daquilo que está sendo feito, se é certo ou se é errado. E a responsabilidade traz a pessoa todos os dias para o acordar, para ela ir vendo dentro dela como ela é, com as ações, com as atuações. O ser humano, ele pensa assim, que ele é muito esperto e ele pode fazer as coisas que ele acha que vai ser beneficiado, porque normalmente é assim. A pessoa faz as coisas sempre em benefício próprio, não faz as coisas em benefício da coletividade. Então, quando a pessoa tem uma função, nessa função ele está sempre fazendo as coisas para ele ser beneficiado, não o conjunto. Todas as coisas assim na criação a gente vê que tem um equilíbrio, que tem uma harmonia e que tem um jeito. Um jeito normalmente é o jeito certo. Independente da pessoa, tem o jeito certo para cada coisa que precisa de ser feita ou para cada coisa que está sendo feita. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa a condição dela ir vendo o jeito certo para a vida dela. Ela pode fazer do jeito que a sociedade não fica sabendo do procedimento interior daqueles atos, daquelas ações, mas dentro da própria pessoa tem a referência correta. E essa referência é muito interessante assim, porque a origem do ser humano é de uma origem superior às condições na vida da Terra. E essa origem superior, ela é qualificada. Essa origem é como um cristal puro e transparente. Todas as coisas que a pessoa faz, que tem uma grandeza, um valor, que tem junto a essas coisas as leis da criação, a pessoa então vai trazer um brilho nesse cristal. Quando a pessoa saiu para caminhar pela criação, para poder retornar à pátria espiritual, junto com o retorno, agrega-se na essência, nessa parte do cristal branco, puro e cristalino, as vivências, as experiências com grandeza, com nobreza, com polidez, com humildade, e precisa de compreender a palavra humilde, que está mais próximo da singeleza, não uma condição exterior da vida em que a pessoa se encontra. A nossa palestra, a nossa fala é sempre uma relação interior da vida da pessoa. Na simplicidade, na singeleza, a pessoa vai adquirindo as vivências e esse cristal vai trazendo as vibrações dessas vivências e ele vai mudando a cor.
Então, quando ele volta para a pátria espiritual, ele tem que voltar somente com as coisas boas. Quando as coisas têm as pendências, que a pessoa com os atos que ela realiza diariamente, que pode acontecer de não ser atos nobres, atos bons, então fica agregado uma mancha nesse cristal e a pessoa não vai poder subir para o reino espiritual porque ela está com manchas nas suas vestes e ela então terá que ficar nas imediações daqueles atos que ela realizou até que essas sujeiras sejam limpas da sua essência. E a vida do ser humano é interessante mesmo, porque aquilo que semeias, hás de colher. E o ser humano, ele dá a vida com os pensamentos. É a energia, é a força do Criador que atua na criação. E o ser humano tem a condição de, com os seus pensamentos, fazer uso dessa força. E a gente observando assim a vida de cada um, mais especialmente cada um observando a sua vida, vai vendo assim que a vida da pessoa está de acordo com o que ela pensou. E se ela pensou coisas boas para ela, ela foi usando a força do Criador para ela ir crescendo e dando os frutos com os atos, com as atuações que ela tem a possibilidade de realizar. Na vida espiritual não tem uma diferença do aquém e do além. A vida está interligada. Isso é fácil da gente observar assim, quando a gente coloca o nosso corpo de matéria grosseira na cama para o repouso. Às vezes a gente tem um sonho e a gente está caminhando por uma estrada e tem um riacho naquela estrada. Nesse sonho a gente quer dar um passo grande para pular aquele riacho e a gente erra o passo. Responsabilidade. A responsabilidade é uma coisa assim dentro da pessoa, a pessoa que tem que ir vendo como ela caminha todos os dias, porque a responsabilidade é dela. E nas leis da criação a gente vai observando assim que não tem diferença do aquém com o além. As pessoas podem hoje estarem sem perceber que não tem a diferença, e não tem mesmo, porque cada pessoa vai vendo assim o dia a dia dela, nesse dia a dia que não tem uma separação, porque quando um pai quer falar para o filho, ele espera um dia, espera 2 ou 3 para poder falar a maneira correta para aquele filho entender aquilo que o pai está querendo transmitir. Então não tem uma diferença, teve uma norma temporal para a realização de um ato que aquele pai está querendo. E aquilo que semeias, hás de colher. Na nossa vida diária, a gente vem observando tudo que a gente faz, a gente colhe a mais. Então o trabalho da colheita tem que existir, porque o ser humano está sempre plantando e ele tem o acesso à força do Criador através dos seus pensamentos. E ele tem que fazer agora um esforço de compreender os ensinos para poder usar a força do Criador na atuação dele, construindo, desenvolvendo dentro dele a condição para ele ter também um tipo de vida de sobrevivência mais fácil, para ele sobreviver mais facilmente, para ele ter o saber de poder usar aquilo que ele vem desenvolvendo, seja na profissão, seja dentro da casa dele, no relacionamento com os filhos, no relacionamento profissional, com os familiares. Ele tem que agora desenvolver a maneira correta na vida diária dele, percebendo se ele vê que do jeito que ele vive, ele colhe. E para ele colher somente coisas boas, ele tem que fazer muito esforço de estar estudando o livro Na Luz da Verdade, de ter dentro dele a perspectiva dele,
Cada um tem que ter a sua perspectiva e ir vendo assim que a separação do além e do aquém não existe. Às vezes a gente fica atrás assim de muitos mitos, de muitas informações que não têm uma procedência. E às vezes quando uma pessoa, um vizinho, larga o corpo físico, a gente fica um pouco inseguro, achando que vai acontecer determinadas coisas. Não tem assim um acontecimento, porque um vizinho largou o corpo físico, a vida daquele vizinho também continua, porque ele agora não tem a atuação com o corpo de matéria grosseira, mas ele tem a atuação com o corpo de matéria fina. E o corpo de matéria fina todos nós temos. Isso é verdadeiro, porque quando a gente coloca o corpo na cama para repousar, que é aquele caso assim que toda pessoa já teve um tipo de sonho que vai dar um passo e erra a distância e acorda assim a perna dele e ainda se encontra tremendo por aquele esforço que foi feito que não deu certo a distância que havia sido programada para a realização daquele passo maior. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição da pessoa e desenvolvendo dentro dela a noção de aquém e do além. Não tem essa separação, tem umas coisas que nos colocam na vida que achando assim que tem uma distância. Não tem a distância porque a gente conhece assim muitas senhoras que antes de gestarem já sentia aquela criança ao lado dela. E é bem interessante assim porque aquele corpo daquela criança, a cor do cabelo, o jeito do rosto, aquela senhora relatava muito antes de começar a gestação. Quer dizer que já existia uma ligação. E essa ligação a gente vem observando assim que não tem uma separação. Quando a pessoa fica velhinha, pessoas que a gente conhece falando das pessoas que ela já conhecia antes, a mãe, uma irmã, uma tia, a referência do aquém e do além, o que tem acontecido é pouca informação que cada um tem. A responsabilidade é muito interessante assim porque o ser humano na criação, a função dele mesmo é servir, porque não tem assim uma grandiosidade se dentro dele não tem a submissão às leis da criação. E essas leis da criação têm a importância assim do conhecimento, da grandeza do universo e da falta de informação do ser humano, achando assim que ele pode fazer as leis para ele ser beneficiado. Um ou outro é beneficiado, mas isso aí a gente vem observando assim que não tem importância, porque a vida de cada um ela é muito simples e essa simplicidade está junto com a singeleza quando a pessoa tem o conhecimento das leis da criação. A grandeza, sim, que o ser humano apresenta, a arrogância, e a gente vem observando, assim, que ensinam as coisas que não traz nenhum crescimento para as pessoas, como desenvolver um centro de energia mesmo que existe em cada corpo. A gente vê a atuação das glândulas, a importância de cada glândula, a importância que cada pessoa tem em não interferir no funcionamento do corpo. Para a pessoa interferir no funcionamento do corpo, fica fácil de observar a mecânica de um automóvel, a parte elétrica de um automóvel, e nessa parte elétrica de um automóvel, e tem muitos outros pequenos motores elétricos que têm as funções que depende do todo, que é o caso da buzina, do limpador de para-brisas, da
maquininha que levanta o vidro da porta. Essas coisas interiores também são assim. As coisas exteriores têm a relação junto com as coisas interiores. A pessoa só pode fazer uma coisa exterior quando dentro dela tem uma noção das coisas interiores, do funcionamento de determinadas coisas, de determinada harmonia. Não tem uma maneira de uma coisa exterior funcionar com harmonia se a própria vida da pessoa se encontra em desarmonia. A vida está interligada. Essa interligação é a norma temporal que existe para cada coisa. O aquém e o além não tem uma distância. Isso aí é tão verdadeiro assim. O tempo e o espaço para cada coisa está na maneira que a pessoa dedica o tempo para aquela realização. As leis que as pessoas fazem não estão de acordo com as leis da criação. Se estivessem de acordo com as leis da criação, cada um teria dentro dele a simplicidade, a bondade e a coerência. Quando a criança está chegando nessa terra, a mãe está sempre pedindo os auxílios ao Criador. O avô daquela criança, bem velhinho, se encontra, já cumpriu o tempo terreno dele, ele também tem a esperança de ter uma boa hora. E muitas pessoas têm realmente esta condição interior, porque ela já começa a fazer relatos das pessoas que ela conhecia aqui na Terra. Então, a separação do aquém e do além é uma coisa assim que a própria pessoa criou esta separação. Então, os chamados conhecedores do corpo humano, que desenvolve as qualidades que possibilita a pessoa ter uma ilusão de como se essas qualidades que está sendo desenvolvida através de práticas trouxesse para a pessoa alguma grandeza. A grandeza é a pessoa estar conhecendo as leis da criação e dentro dela ter a simplicidade para receber esta força, para ela viver mais facilmente o seu dia a dia e ela ter a condição de voltar para a pátria espiritual. Essa condição é um esforço que cada um tem que ter, conhecendo o livro Na Luz da Verdade. A responsabilidade é uma coisa assim muito interessante, que é a pessoa com ela mesma, independente das condições exteriores, do jeito da vida da pessoa. E a responsabilidade, ela é tão verdadeira assim que, independente da época em que a pessoa se encontra, ela sempre tem a lembrança do ato anterior que ela cometeu, que ela realizou. A fala, o jeito e a maneira assim que a gente tem que ter muito cuidado é quando quer desenvolver com as pessoas algum tipo de prática, que esta prática não tenha assim uma finalidade, não traz para a pessoa um crescimento interior. A vida interior da pessoa, que a gente pode dar o nome de o aquém, o além, não tem uma separação. A vida interior da pessoa, ela é movida e ela vai dando forma com os seus pensamentos. O ser humano tem acesso à energia, à força do Criador, e esse acesso que ele tem é através dos pensamentos. As coisas que ele pensa tem forma, tem vida. Na sequência dos anos, estas coisas passam a ser verdadeiras. Então, se a pessoa dedicou um tempo criando coisas nobres, coisas boas, ele vai colher lá na frente essas coisas nobres, essas coisas boas. Se ele descuidou e usou mal esta força, também ele vai colher. Cada pessoa é responsável e cada pessoa tem as responsabilidades do ato, da fala, do jeito que ela usa
a força. Conservar puro o foco dos pensamentos é um dever dos seres humanos. Quando a pessoa tem vontade assim de colocar uma semente no solo e ele cuidando direito dessa semente no período em que ela se encontra fraquinha, depois na sequência essa semente vira uma árvore, com o vento, com a chuva, com o sol, ela também ficou forte e resistente. Mas naquele período que ela é pequenininha, se esse adulto que está fazendo o trabalho de fazer esse plantio, então na sequência essa semente fica forte, mas teve a fase do início que precisou de cuidados. O cuidado com a semente que foi colocada no solo no período em que ela se encontra pequena e ainda fraca, essa condição também cada pessoa tem dentro dela, esse jeito interior, quando a pessoa começa a observar a maneira correta dos seus pensamentos. E essa maneira correta tem que ser conservando mesmo um jeito puro de pensar e um jeito puro na atuação. Às vezes a pessoa pode pensar que os pensamentos não têm importância e às vezes também a gente ouve ou outra pessoa falar que os pensamentos não pagam impostos, por isso a pessoa pode pensar o que ela quer. Ela pode pensar o que ela quer, mas ela tem que ir vendo o que ela vai colher no futuro, porque ela vai colher o que ela pensa. E essa colheita é tão verdadeira assim, que quando o aluno na sala de aula tem vontade de ter um procedimento normal mesmo, um procedimento de concluir aquela fase daquele curso em que ele está executando, que ele está vivenciando, esse aluno quer sair dessa fase, então ele procura cumprir com as obrigações que aqueles professores ministram. Os professores dão os ensinos, uma maneira para aquele ensino ficar dentro daquele aluno, então ele dá os trabalhos, que é a maneira de vivenciar melhor aqueles ensinos que o professor ministrou. Essa responsabilidade fica fácil assim da pessoa ir vendo na vida exterior, mas na vida interior tem a responsabilidade com a pessoa mesma, com ela mesma, e ela precisa de desenvolver o jeito na pureza dos seus pensamentos para ela ter na sequência dos anos coisas boas dentro dela, que é o caso assim daquele tio que a gente conhece, daquela tia, que já se encontram velhinhos, mas eles, nos relatos deles, a gente observa assim que eles já se encontram desligando da matéria grosseira, fazendo um trabalho interior, convivendo com o aquém, com o além, porque não tem essa diferença. Tem assim, quando a pessoa é mais nova, ela está com muitas responsabilidades na vida da matéria grosseira, então ela mesma tem pouco tempo com ela para fazer uma reflexão de como ela anda pensando, sendo, atuando na vida dela interior, na vida da pessoa. Com a sequência dos anos, com a diminuição das responsabilidades na vida da matéria grosseira, que é o caso daquele tio, daquela tia, a gente vê assim que o jeito que eles se encontram já é de uma maneira de pensar na sequência da vida. Essa maneira de pensar assim na sequência da vida, fica fácil da gente observar que existe esse procedimento mesmo, tanto é que a pessoa diminui a quantidade de alimentos que tem o costume de comer, já fica mais quietinha, já não quer participar no convívio quando vem os familiares visitar, está sempre se resguardando, que é uma maneira que a pessoa tem para ir fazendo a preparação dela na viagem seguinte, que ela vai continuar o caminho dela, pois se ela veio para essa terra,
e ela colheu as informações que a vida apresentou a ela e que ela também desenvolveu os jeitos para colher aquelas informações com os seus pensamentos. O pensamento da pessoa dá a ela a substância. Se ela tem o cuidado e o zelo de ver que a força é uma só. A gente observa assim que quando a gente está em formação nas escolas, ensina que tem o bem e que tem o mal. O jeito que ensina, a gente pensa assim que existe duas forças. Não existe duas forças, só existe uma força. Cada pessoa tem um jeito para usar a força do jeito que ela quer. Se existisse duas forças, a força boa e a força má, então existia também duas procedências de força, e não existe duas procedências, existe somente uma. A pessoa é que dá o jeito na força. A força é neutra. A maneira que a pessoa vivifica a força, ela então dá a direção que ela está querendo. E isso é verdadeiro assim, porque quando tem um interruptor, a criança ou uma pessoa que está com pouca atenção pode ligar aquele interruptor e ligar um aparelho que se encontra em funcionamento. A força do Criador é dessa maneira, ela é neutra e o ser humano é que dá a vida, é que dá a forma naquela força. A pureza dos pensamentos é necessário para a pessoa ter dentro dela esse cuidado de fazer esse trabalho internamente com ela mesma, para ela ir vendo como é melhor todos os dias. A alegria está da maneira em que a pessoa pensa. O entristecimento, a não compreensão das coisas, também está do jeito que a pessoa pensa. Cada um tem a responsabilidade de dar forma à força que é neutra do Criador para as coisas belas, para as coisas nobres, e isso é fácil da gente observar assim no nosso dia a dia. A gente conhece pessoas que a gente tem a satisfação de conviver com aquelas pessoas pelo jeito da pessoa, que a pessoa, a gente dá um nome assim, que está sempre segura, sempre definida e sempre tem uma palavra boa, independente do dia da semana ou da hora do dia. A pessoa é sempre ela, humorada, disposta e atenciosa mesmo com aquelas pessoas com quem ela convive. Então, esse jeito que a pessoa é, que é um jeito bom que a gente fala, é o jeito que ela atua com a força. A maneira que ela faz da beleza da vida é o jeito que ela é internamente. E esse jeito, cada pessoa tem a oportunidade de ser, dependendo do jeito que ela utiliza a força. Para o nosso dia a dia, a gente já tem muitas coisas que a gente não usa, então desenvolver outras qualidades interiores para usar melhor a força do Criador, que é neutra, eu vejo assim que a pessoa já tem que usar aquilo que ela tem. Não tem uma maneira diferente. Então, o esforço dentro de cada um é a responsabilidade. E a pessoa vendo que as leis da criação não tem jeito de enrolar. Essas leis são referências na vida da pessoa, toda a existência dela, porque aquela senhora que estava esperando a criança, mesmo antes de gestar, já sentia aquela criança. Então, não tem o aquém e não tem o além, porque aquele tio já velhinho, a gente vê assim que ele já se encontra num processo de transição para a sequência e largando o corpo físico. Essas coisas interiores, a pessoa tem que estar mais presente dentro dela e sabendo que a vida verdadeira é a continuidade, que não tem um tempo, que não tem um espaço.
A limitação do tempo e do espaço é a própria pessoa que fez esse trabalho interno de achar que tem uma separação. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai vendo que não tem a separação, tem a maneira que ela atua com ela mesma no seu dia a dia.